Olá, nós estamos no curso Creio e Pratico e hoje nós vamos ver as perguntas de número 82 a 84 do Breve Catecismo de Westminster. Nós já estudamos os 10 mandamentos e os artigos introdutórios da nossa doutrina e hoje nós vamos ver o propósito da lei, como a lei serve de instrumento divino para nos conduzir a Cristo. A lei vai denunciar o pecado e de um modo geral e aponta para um Redentor, alguém que nos redime deste pecado. Portanto, vamos tratar sobre essa relação de pecado e salvação, agora especialmente mostrando a questão da lei do pecado e depois no estudo seguinte falando sobre a salvação. Veja que não basta uma pessoa ser religiosa ou seguir preceitos religiosos, isso torna a pessoa de uma forma moral boa. Uma pessoa boa pode ser uma pessoa que faça coisas boas, mas ela não se salva, não é? Então, o fato, como Jesus conversou com aquele jovem de qualidade que havia dito que tinha cumprido todos os mandamentos, e Jesus disse que uma coisa faltava então a ele. Um mandamento que falta significa que todos os outros não foram cumpridos, né? Quem erra num ponto do mandamento, erra em todos, né? É assim que a lei então vai colocar. Por isso não adianta a pessoa ser apenas religiosa, mas é necessário arrependimento, a fé, que vamos tratar posteriormente. A pergunta 82 nos diz: será que alguém é capaz de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus? E a resposta diz que nenhum mero homem ou nenhuma pessoa, não é, desde a queda de Adão, é capaz nesta vida de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus, mas diariamente quebra a lei de Deus, né, por pensamentos, por palavras e por atitudes. Quais as referências bíblicas que foram usadas? Primeiro, Romanos capítulo 3, versos 9 e 10, quando Paulo diz que se conclui: temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo nenhum sequer. Romanos 3,19 nos diz: ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Tiago 3,2, quando fala a respeito dos nossos tropeços, ele diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas, e se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Mas nós pecamos por palavras, falamos o que não deveríamos falar, nos omitimos quando deveríamos também falar do Evangelho, por exemplo. Então, nós podemos pecar, tropeçar no falar, assim como a nossa língua é culpável também diante de Deus. A pergunta 83 nos diz: são igualmente odiosas todas as transgressões da lei? E a resposta diz: alguns pecados em si mesmos, em razão das circunstâncias agravantes, são mais odiosos à vista de Deus do que outros. Então, embora os pecados de uma maneira geral, não há pecado e pecadão, pecadinho e pecadão, não há um tamanho de pecado, mas alguns, à vista de Deus, são mais agravantes, não é? Veja o Salmo 19, verso 13, quando o salmista diz: também da soberba guarda o teu servo,
que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão, não é? Então a soberba é algo que Deus não se agrada, não é? O coração soberbo, a soberba da vida, não é? E o salmista pede que Deus o guarde dessa soberba. Quando Jesus estava falando a 3 cidades, as cidades chamadas impenitentes, porque não se arrependeram, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, que ficavam ali na Galileia, né? Jesus disse, mas eu digo a vocês, a essas cidades que não se arrependeram, no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Então, veja que há situações, o arrependimento, por exemplo, quando a pessoa não aceita o que Deus está propondo a ela, isso é algo agravante para Deus, né? Não há um quebrantamento no coração da pessoa, isso é o agravante para Deus. Um terceiro agravante, não só a soberba ou então a falta de arrependimento, mas também aquilo que é chamado pecado contra o Espírito Santo. Lucas 12, 10 nos diz, todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo não haverá perdão. Então, há um cuidado todo especial sobre essas 3 áreas em que Deus mostra que ele se desagrada profundamente destes corações que assim procedem. A pergunta 84 diz, mas o que merece então o pecado? Se há, de uma maneira geral, pecados que desagradam a Deus e pecados também específicos que Deus denuncia na sua palavra como agravantes, o que merece então cada pecado? A resposta, cada pecado merece a ira e a maldição de Deus, tanto nesta vida como na vindoura. Quais as referências bíblicas? Primeiro, Gálatas 3,10. Veja que Paulo diz numa igreja que era, numa região de igrejas que era a Galácia, na verdade. Ele escreve e ele diz, pois todos os que são, aliás, das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, significa que os que estão sob a lei estão sobre a maldição, porque há uma impossibilidade de alguém praticar totalmente os mandamentos. Então, nós temos que entender que a lei vai denunciar o pecado, mas não anuncia a graça está em Cristo. Tiago 2,10 nos diz, pois quem guarda a lei, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de todos. E em Mateus 25:41, Jesus vai então naquele sermão profético em que ele separa as ovelhas dos cabritos, dos bodes, ele então dirá o rei aos que estiverem à sua esquerda, afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Então veja que se as pessoas hoje anulam o pecado, né, ou as pessoas são mais aceitáveis quando tem um bom diálogo, uma boa conversa, fazem coisas boas. Então veja que isso na verdade é algo interessante, é algo moral. Mas alguém ter preceitos morais ou religiosos, isso não significa que a pessoa está salva, mesmo que ela siga preceitos cristãos, que o próprio Cristo falou. Mas é preciso o arrependimento e a fé. E é isso que nós vamos ver no estudo seguinte. A lei denuncia o pecado, mas há esperança, porque a salvação está em Cristo. E eu o convido então a seguir então o próximo estudo que vai falar sobre a fé
a fé que está em Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a você e a sua casa. Amém.